Vidas Anastasianas. O podcast de história oral das Irmãs Dominicanas de Montéi. De quando em quando, as mais belas e revolucionárias histórias nascem nos mais simples cantos. Brotam como flor de mandacaru em meio ao chão seco, discretas, mas teimosas em florescer, determinadas a vibrar vida, a fazer mudança. No dia 14 de novembro de 1943, uma dessas histórias teve início. O sol do sertão goiano nascia cedo, riscando de ouro os telhados simples e as estradas de terra. Foi sob essa luz quente e terna que veio ao mundo Maria Augusta de Almeida, no seio de uma família numerosa, cercada de fé, trabalho e esperança. Nossa, a minha infância foi maravilhosa, porque no interior, na roça, né, com toda a liberdade, meus pais eram maravilhosos, muito carinhosos e assim, acompanhava a gente em tudo, né? Nós éramos 11 irmãos e a gente desde pequena começou a ajudar a cuidar das crianças, cuidar da casa. Filha de pai agricultor e mãe costureira, Maria Augusta aprendeu desde cedo a valorizar o trabalho e as virtudes. A família vivia em idas e vindas entre a zona rural e o município de Goiás, que há pouco deixara de ser a capital do estado. O movimento do campo impulsionava também a rotina das crianças, que ajudavam nas tarefas de casa delegadas pela matriarca. E o trabalho era dentro da casa, fazer queijo, fazer requeijão, desnatar leite, era essas coisas assim, né? Porque era coisa da fazenda mesmo. Havia tempo, sobretudo, para ser criança. As brincadeiras de Maria Augusta e seus irmãos eram as mais diversas, e rendiam traquinagens e aventuras inesquecíveis. Uma vez meu irmão me falou pra gente assim, eu e minha irmã, vamos fazer uma casinha e brincar de bonecas? Vamos. Então nós vamos cortar folha de coqueiro para construir a casinha, para fazer a casinha, né? E fomos os 3 mais velhos cortar essas folhas dos coqueiros lá no campo. E ele me falou, você puxa a folha e fica pendurado nela para eu cortar lá em cima. E a outra irmã mais velha vai carregar. Tá bom, cheguei, né? Pega a folha e seguro na frente assim. Cheguei de pendurar mesmo na folha. E ele foi batendo para cortar. Quando eu vi, meu colo estava cheio de lagarta. Tudo era só lagarta mesmo, né? E aí eu saí correndo e gritando, né? Tirei meu vestidinho, larguei lá no meio do campo, cheguei em casa só de calcinha. Então, essas coisas assim a gente ainda lembra, né? Porque eram coisas que falaram muito forte. Ali, onde a terra dava todos os frutos e a colaboração movia a vida, a família também se unia pela fé. Os pais, muito religiosos, cultivavam a espiritualidade nos pequenos. Meus pais reuniam todos os filhos toda noite para rezar o terço. Então a gente rezava o terço todos os dias em família. E aquela devoção também de uma vez por ano, pelo menos uma vez por ano, ir à cidade para confessar, né? Tanto é que quando eu era pequena, eu fui me confessar a primeira vez, cheguei no confessionário e não alcançava naquela tabuinha, né? Fiquei de pé. E não podia ficar de pé, tinha que ajoelhar. Naquele tempo tinha que ser ajoelhado, né? Aí o padre saiu, era dominicano também, saiu, me olhou lá de fora assim, minha filha, vai crescer primeiro para você nem confessar. Aí, passados uns anos, com a frequência dele na nossa fazenda, né? Aí juntamos um grupo de meninas e a professora nos preparou para fazer a primeira comunhão e eu fiz a primeira comunhão lá na roça. Os estudos também eram uma grande prioridade na família Almeida. O pai contratava uma professora para residir na fazenda e lecionar aos pequenos durante os anos do ensino primário. Era uma rotina de estudo marcada por atividades, reflexões e tarefas. E quando eu terminei o primário, aí eu pensei, ficar parada não dá, né? Aí eu fiz contato com as irmãs dominicanas, consegui material para estudar. E quando eu terminei aquela fase de estudo,
Eu já tinha 16 anos e meio. Esses contatos com figuras religiosas dominicanas, que figuram grande parte de suas memórias de infância, revelam o início do despertar vocacional de Maria Augusta. Ela se recorda com clareza do impacto dessas presenças em sua vida. Essa influência da vida religiosa foi a presença dos padres dominicanos na nossa vida, que ia para a nossa casa, na fazenda, celebravam, faziam casamento, batizados, tudo lá na nossa casa, na fazenda. Ficava 2, 3 dias hospedado conosco, né? E também as irmãs, que meu pai dava muita assistência ao asilo de Goiás. Então, todo final de ano tinha as colheitas, aí trazia uma parte para o asilo, e visitava tudo, passava dia com as irmãs, né? Então, a influência desse contato com as irmãs e com os padres dominicanos. Por volta de seus 16 anos, os caminhos para a vida consagrada começavam a se revelar. Maria Augusta admirava aquelas mulheres e se recordava de nutrir um fascínio pela vocação desde a infância. Nós tínhamos uma casa na cidade e quando a gente era criança, ficava ali na porta, né? Aí passava aquela fila de religiosas, até de uma outra congregação dominicana, não era da nossa mesmo não, era das irmãs italianas. E lá era a casa de formação. Então, naquele tempo, era muita moça que entrava, né? Então, a gente via aquela fila de irmãs passando, queria saber o que elas iam fazer. Desde criança, né? E a gente foi um contato com uma, um contato com outra. Quando a jovem Maria Augusta decidiu que queria seguir sua vocação religiosa, comunicou prontamente à família. As reações foram mistas, contrastadas pelo incentivo e pela preocupação. Meu pai, nossa, para ele é o maior orgulho ter uma filha religiosa, né? Minha mãe não queria de jeito nenhum. Eu acho que é porque ela não conhecia a vida religiosa, sabe? Ela pensava assim, eu nunca mais vou ver minha filha. E não conhecia bem a vida religiosa, né? Ela não tinha contato com as irmãs. Então, eu acho que é falta de conhecimento. E assim foi indo até eu resolver entrar. Firme em seu propósito, Maria Augusta deu início à sua jornada vocacional antes mesmo de completar 17 anos. Viajou para Goiânia, onde ficou hospedada durante 15 dias em um colégio até embarcar em um avião da FAB que vinha do norte. Por fim, chegou a Uberaba, Minas Gerais, e deu início ao noviciado. A formação religiosa no Colégio Nossa Senhora das Dores, em seu auge, era marcada por muito trabalho, tanto religioso quanto braçal. Não tinha acontecido o Concílio Vaticano II, não tinha liberdade para mudar nada, né? Então o noviciado ainda era muito fechado, a gente não tinha contato com as pessoas de fora, o trabalho era durão mesmo, porque tinha poucas funcionárias, o colégio tinha muitas internas ainda. Então, para aquele trabalho pesadão mesmo, lavar roupa de passar, de ajudar a cozinhar, carregar lenha no peso mesmo para poder cozinhar, fogão de lenha, tudo ainda naquele tempo. Então o trabalho foi muito pesado, mas como a gente era jovem, achava aquilo tudo muito bom, né? Só achava muito difícil, sabe? Porque era o silêncio, a gente tinha que ficar em silêncio o tempo todinho, não podia conversar nem no trabalho. Só fazer as perguntas necessárias. Mas era a época, né? As noviças tinham diariamente momentos dedicados completamente ao estudo. Participavam de missas todos os dias e rezavam o ofício rotineiramente. Faziam a vigília ao Santíssimo, varando a noite com orações e revezando de 2 em 2. A dedicação nos corredores movimentados do CNSD era constante. Eu fiquei de cabeça, né? No trabalho, né? Juntando as irmãs que já haviam feito a sua profissão com as que estavam se preparando ainda, nós éramos 80 na casa. Ainda tinha umas 60 internas, ainda tinha os funcionários, né? Após concluir os 3 anos de noviciado, a irmã Maria Augusta se mudou para São Paulo, onde teve a oportunidade de dar sequência aos seus estudos escolares e trabalhar no Colégio Nossa Senhora do Rosário. Quando concluiu o 2º grau, retornou a Uberaba e estudou na Escola de Enfermagem, dedicando-se paralelamente a trabalhar no Hospital São Domingos, onde permaneceu durante 7 anos. Eu acho que elas perceberam que eu tinha dom para cuidar. Tá? Fiquei no Hospital São Domingos, trabalhando como responsável de setores, né? Dando aula, passei a dar aula na Escola de Enfermagem, que era nossa ainda.
Depois eu, dentro de um ano, perdi meu pai, minha mãe e uma irmã. As perdas, seguidas e inesperadas, causaram um forte impacto emocional em Irmã Maria Augusta. Quando sentiu que precisava de uma pausa, de um momento de introspecção e reflexão, ela viajou a Frutal. E lá se deparou com uma reviravolta, o chamado que transformaria sua vida e sua atuação completamente. Cheguei lá, acharam que eu tinha muito jeito para trabalhar com o povo. Fui trabalhar com o povo, né? Gerenciar um centro comunitário lá que tinha, eu acho que uns 15 cursos diferentes para homem, para mulher, para jovem. E eu fiquei gerenciando aquilo ali. Fiquei muitos anos. Acho que foram 6 anos. Depois eu fui para o Nordeste. Aí no Nordeste fiquei no Maranhão. Essa nova perspectiva, trabalhar pelo povo, ao lado do povo, gerando transformações em suas vidas, aflorou um dos mais marcantes aspectos de Irmã Maria Augusta. Seu olhar revolucionário, pautado na mudança pelo bem. A partir daí, ela deixou bons e ousados frutos por onde passou. Tornou-se um verdadeiro agente de transformação no mundo. Meu trabalho foi assim, dar assistência, porque muito tempo não tinha SUS, não tinha nada, né? E o pessoal sofria muito. Quantas vezes chegaram mães para mim, eu trouxe essa criança para a senhora batizar para ele morrer. Aí aquilo falava muito forte para a gente, né? Aí eu comecei a visitar as casas daquele povo, ensinar a fazer um chá, ensinar a dar um banho na criança, porque eles tinham hábitos muito atrasados ainda. E por fim eu comecei a ir para a zona rural, também porque naquele tempo tinha muita gente morando na zona rural. E numa pobreza danada naquela região do Maranhão, do sul do Pará, aquela região toda, né? Sua bússola moral e sua sede por fazer o bem a guiavam, mesmo em meio aos maiores desafios. Na época da construção da Transamazônica, Irmã Maria Augusta se mandou para o meio das matas com coragem e iniciativa. Pegava carona com um caminhoneiro, dormia na rede, amarrado na barraca dos caminhoneiros, sozinha, hein? Sozinha. Trabalhei muitos anos nessa vida, assim, de visitas, de orientação, de aprender com eles também. Porque eles ensinam muita coisa pra gente, né? O pessoal mais humilde ensina muita coisa. Porque a vida não é como a gente, às vezes, faz um projeto. A vida é recheada por muitos acontecimentos, por muitos exemplos bonitos que a gente vai, né, vivenciando. Então, na época da construção da Transamazônica, eu fiquei muito dentro das matas amazônicas. Acho que eu fiquei mais de 4 anos. Assim, um dia estava numa comunidade, outro dia estava em outra. Sempre carregando minha redinha nas costas. Atravessando rio cheio, às vezes com água por aqui. Algum tempo mais tarde, Irmã Maria Augusta levou sua missão para o Mato Grosso. Foi viver e trabalhar ao lado do povo em Guarantã do Norte, onde a realidade era muito diferente. Trabalhar com roceiros, que as irmãs já tinham tirado de uma cidade e levado para o Mato Grosso para conseguir a terra. E eram quase só gaúchos. Outra cultura. Eu saí do Nordeste e fui trabalhar com a cultura gaúcha. Já outra experiência, bem diferente, né? Mas também foi muito enriquecedor. Foi também nesse período que Irmã Maria Augusta fortaleceu seu engajamento com movimentos sociais e políticos, em prol de reais melhorias para o povo carente. Seus esforços, ao lado de muitos outros camaradas, deram origens a sistemas e legislações fundamentais que norteiam os caminhos dos direitos do povo em nosso país até os dias de hoje. Quando eu estava no Maranhão, eu trabalhei com o pessoal fazendo a articulação dos movimentos sociais, dos movimentos populares, dos sindicatos, da CUT, esse pessoal todo. Fizemos um congresso aqui nessa casa para elaborar as propostas para encaminhar para Brasília, para ser encaixada na Constituição da Saúde, né? E olha que nós fizemos 23 propostas, todas elas passaram no Congresso. E lá no Congresso também o pessoal já tinha um hábito de gritar e de falar, né? O movimento popular foi todo mundo, cada um com a faixa. Saúde, direito do povo e dever do Estado. Aquela faixa. O Congresso em Brasília ficou lotado do povo sentando no chão, assim.
de tanta gente que tinha. Conseguimos articular 19 estados. Todos mandaram representantes para Brasília. Com muita luta, conseguimos 2 vagas para entrar, para votar junto com os deputados. E eu fui votada para entrar. Entrei para o Congresso e votei junto com os deputados para a renovação da Constituição da Saúde. Por isso que nós temos o SUS hoje. Nesses anos de muito trabalho e envolvimento, o grupo liderado por Irmã Maria Augusta alcançou muitas conquistas. Postos de saúde nas periferias, fortalecimento para a constituição de conselhos municipais, capacitação de pessoas para atuarem nos movimentos sociais e na Secretaria Municipal de Saúde, implementação de leis em prol da saúde pública, orientação e preparação de conselhos comunitários e muito mais. Os frutos de seu trabalho tinham projeção regional, nacional e global. A religiosa peregrinou os 4 cantos do Brasil, trabalhando e engajando o povo em prol da saúde e de melhores condições de vida. Teve desafio de ficar fora da minha comunidade religiosa, porque nós não tínhamos casa na capital. Fui morar dentro da secretaria do movimento. Comia de marmita, comida fria às vezes, né? Então esse desafio assim, de ficar fora da comunidade, porque aí eu não tinha contato com as minhas irmãs, que era 600 quilômetros de onde nós tínhamos casa. Eu ia em casa 2 vezes no ano e ficava, né, no meio do povo, dormindo às vezes no chão, às vezes na rede. E quando eu era na capital, eu tinha minha caminha dentro da secretaria de movimento. Então era desafiante, né? Mas tudo isso me ajudou muito na vida, viu? Depois de dedicar muitos anos e quilômetros a essa missão, Irmã Maria Augusta retornou a São Paulo, onde cursou teologia. Ali, entre as paredes de uma instituição de ensino, adquiriu a teoria que se conectava diretamente a décadas de teologia prática, vividas por ela em suas inúmeras jornadas. Quando eu completei 78 anos, aí eu voltei, fui morar em Uberaba mais 2 anos. Aí me pediram para vir para Goiânia, eu vim para Goiânia. E aqui em Goiânia, eu já cheguei já idosa, né? E aí, a vida é só estudar, ler. Agora estou aposentada na 2ª fase já. Hoje, a rotina de Irmã Maria Augusta é formada por estudo, pelas reflexões e pela religiosidade. Além disso, ela se dedica a manter os fortes laços com seus irmãos e familiares, bem como com as religiosas com quem convive em sua comunidade. Acredita que uma existência complexa, rica de vivências, capítulos e jornadas, dificilmente pode ser narrada e sumarizada em completude, como pondera em seu epílogo. Escrever uma história de experiência de 82 anos de caminhada não é fácil. Corre-se o risco de deixar de lado fatos muito significativos. E foi o que aconteceu nesse meu pequeno relato. Mesmo assim, agradeço a Deus, à minha congregação e, de modo muito especial, ao povo nordestino, que me deu a oportunidade de viver, conviver e, por que não, aprender com os mais sofridos e marginalizados do nosso grande Brasil. No silêncio sereno de sua sabedoria, a religiosa segue florescendo. Sua vida, construída com passos simples e coragem profunda, é testemunho de que a verdadeira transformação não se dá em palcos ou púlpitos, mas no coração do povo, onde a fé se une à justiça. E assim, em sua simplicidade, Irmã Maria Augusta segue vivendo uma existência revolucionária. O podcast Vidas Anastasianas é um projeto de história oral que busca preservar e valorizar as memórias e singularidades das Irmãs Dominicanas de Monteil. Idealização, planejamento, entrevistas, redação, locução e edição por Pedro Henrique Marino. Registros das entrevistas pelo Núcleo de Comunicação e Marketing da província Nossa Senhora do Rosário.